O envelope deslizou pela mesa como sentença. Minha mãe o empurrou com a ponta dos dedos, o anel de esmeralda capturando a luz do lustre. Meu irmão ajeitou o celular no suporte improvisado com o cardápio, garantindo o melhor ângulo. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Dentro do papel timbrado não havia cheque nem cartão. Era minha certidão de exclusão, assinada pelos três. Meu presente de formatura. Dobrei o documento com cuidado, coloquei no bolso do blazer e me levantei. Sem lágrimas, sem voz alterada, apenas o peso do silêncio que eu já conhecia. Eles acharam que estavam encerrando minha história. Não perceberam que tinham acabado de assinar o próprio epílogo. Na casa dos Junqueira, amor se media em estetoscópios. Meu pai, Henrique, era cirurgião cardiovascular. Minha mãe, Regina, oftalmologista. Meu irmão, Gustavo, já estava no 3º ano de residência em ortopedia. E eu, Beatriz, a filha que escolheu engenharia de software. Em jantares com colegas do hospital, a apresentação seguia sempre o mesmo roteiro. Gustavo está brilhando na residência, minha mãe dizia, a mão pousada no ombro dele como troféu. Depois vinha o suspiro, quase imperceptível. E Beatriz está na área de tecnologia. O tom descia meio tom, como se pedisse desculpas por mim. Os convidados assentiam educados e voltavam a falar sobre plantões e publicações. Nossa sala de jantar cheirava a couro e expectativa. O quadro na parede mostrava 3 gerações de médicos, meu bisavô, meu avô, meu pai. Gustavo já tinha seu espaço reservado. Eu aprendi a olhar para aquele quadro e ver um espelho que não me refletia. Gustavo dominava aquele mundo. Sabia quando rir das piadas do pai, quando concordar com a mãe, quando parecer humilde diante de colegas mais velhos. Eu estudava cada gesto dele como quem decifra um código. Cada pausa calculada gerava aprovação. Cada palavra escolhida abria portas. Eu, por outro lado, trabalhava como garçonete num café perto da faculdade. O barulho da máquina de café abafava qualquer conversa. Ali, ninguém perguntava sobre linhagem nem legado. Só queriam o pedido certo e o troco exato. Gostava dessa clareza. Era mensurável, limpa, honesta. Num domingo depois de um turno duplo, cheguei em casa e encontrei Gustavo na cozinha, notebook aberto, meu pai servindo vinho. Estávamos falando de você, meu pai disse, girando a taça. Gustavo acha que você está desperdiçando seu potencial servindo mesas. Meu irmão nem levantou os olhos. Não é desperdício, pai. É construção de caráter. O tom era leve, mas a lâmina estava ali, afiada o suficiente para cortar o ar. Eu ri baixo, fingindo que não doía. Estou pagando minha própria faculdade, respondi. Meu pai deu de ombros. Diploma não paga conta, Beatriz. Resultado paga. Lembra disso. Eu quis lembrar a ele que eu entendia de resultados melhor que qualquer um naquela casa. Que eu conseguia construir sistemas, rastrear variáveis, modelar cenários. Mas a atenção dele já tinha voltado para Gustavo. Depois daquela noite, parei de tentar participar das conversas deles. Comecei apenas a observar, coletar dados do jeito silencioso que fazia sentido para mim. Ainda assim, houve momentos em que pensei que talvez as coisas pudessem mudar, como quando ganhei uma bolsa de pesquisa em inteligência artificial aplicada à saúde. Mandei o e-mail para eles, anexei a matéria do jornal da universidade, esperei alguma coisa. Minha mãe respondeu 6 horas depois. Que orgulho, filha. Temos um jantar beneficente hoje. Posso postar amanhã? Nunca postou. Foi o dia em que entendi algo simples e permanente. Naquela família, atenção era moeda. E eu sempre fui a estagiária não remunerada do império deles. Lembro do som das taças naquela noite, como tilintaram em ritmo perfeito, como se a própria casa celebrasse minha invisibilidade. 2 dias antes da formatura, uma mensagem chegou no grupo da família. Um link de reserva. Terraço Jardim, o mesmo restaurante que minha mãe escolhia para cada conquista que não era minha. A mensagem era simples. Jantar de formatura da Beatriz. Traje social, sem emoji, sem carinho. Apenas formalidade embrulhada em controle.
Cliquei no link. Meu nome não estava na lista de convidados. A saudação dizia família Junqueira, Henrique, Regina, Gustavo. A omissão não era erro, era declaração. 1 hora depois, Gustavo mandou mensagem privada. Não surta. É só formatação. Formatação. A palavra ecoou na minha cabeça. Era assim que me viam. Uma variável fácil de deletar. Naquela noite, sentei na minha mesa, as luzes da cidade piscando contra a janela como estática. Minha caixa de entrada brilhava com notificações de investidores, colegas, professores, conquistas, marcos, reconhecimentos. Nada disso tinha peso quando as pessoas que te ensinaram seu valor ainda te mediam em silêncio. Passei pelas fotos antigas da família, viagens, feriados, eventos beneficentes, a postura impecável da minha mãe, o sorriso ensaiado do meu pai, o charme praticado do Gustavo. E eu, sempre na borda do quadro, meio iluminada, meio vista. Não era novidade. Era só a primeira vez que eu via sem esperança. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da universidade confirmando meu discurso na cerimônia de formatura. Minha orientadora, professora Márcia, tinha me indicado para o prêmio de Jovem Inovadora em Tecnologia. Ela escreveu: "Este é seu momento, Beatriz. Viva ele em silêncio." Silêncio. Essa palavra pareceu uma boia, algo sólido num mundo feito de vidro. Fechei o notebook e respirei fundo. A luz do sol cortava as persianas em linhas geométricas limpas. Comecei a notar como tudo ao meu redor tinha se tornado preciso. A caneca alinhada com o caderno, os papéis empilhados por cor, o relógio marcando ritmo constante. Foi o primeiro momento em que percebi que minha vida não era caótica, era organizada. Só não por eles. Sorri. O tipo de sorriso que se usa quando a prova já foi coletada. À noite, antes do jantar, a cidade zumbia sob o peso da chuva de verão. As janelas do meu apartamento estavam embaçadas nos cantos, o vidro tremendo a cada trem que passava. Dentro, tudo em ordem. Papéis alinhados, telas brilhando azul suave. Preparei café fresco, o cheiro cortando a tempestade lá fora, afiado e firme. Meus dedos batiam no teclado no ritmo da chuva. Cada linha de código, cada documento arquivado era outro ato silencioso de rebelião. Tinha parado de tentar me explicar meses antes. Explicações eram para quem queria ser compreendido. Registros eram para quem pretendia ser lembrado. Então eu mantinha registros. Cada formulário de bolsa, cada carta de premiação, cada linha de código do meu projeto. O que começou como um trabalho de pesquisa tinha evoluído para algo real. Uma plataforma de telemedicina que conectava comunidades carentes a especialistas. Lucas cuidava da análise de dados. Fernanda moldava a interface. E eu, a garçonete com diploma de engenharia, tinha escrito o algoritmo central. Não era glamouroso, mas funcionava. A virada veio numa madrugada, muito antes do amanhecer, quando rodei uma simulação que reduziu o tempo de espera por consulta em 70%. Lembro de me recostar, olhando os números. Prova. Tangível, inegável. Quando o hackathon de saúde digital da universidade chegou, a plataforma estava pronta. Minha orientadora me parou antes de eu subir ao palco. "Você não precisa se vender", ela disse. "Só mostra como funciona. Deixa os dados falarem." Falaram. Quando a apresentação terminou, os aplausos começaram educados, depois reais. Entre a plateia estava um homem de terno azul marinho. Ricardo Mendes, diretor de inovação da Rede Hospitalar Esperança. Ele me procurou depois, o tom medido, o interesse genuíno. "Você construiu algo escalável", ele disse, estudando os gráficos. "Mas mais que isso, algo que resolve." Resolve. Uma palavra que eu não ouvia há anos. Nos encontramos 2 vezes depois. Na terceira, ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estava uma carta de intenção. A Rede Esperança queria adquirir a plataforma por R$ 8 milhões, mais uma posição de diretora de tecnologia para mim após a formatura. Não assinei imediatamente. Li cada cláusula, cada sublinha.
Queria ter certeza de que o sistema que eu tinha construído, aquele nascido do silêncio e não do privilégio, permaneceria intacto. Quando finalmente assinei, não foi triunfo o que senti. Foi equilíbrio. A partir dali, comecei a construir meu próprio arquivo. Cópias digitais de cada documento, com data e hora, criptografadas. Recibos de transação, registros de licença, confirmações de pagamento. O tipo de rastro em papel que não apenas conta uma história. Sela. Na noite em que recebi a confirmação final da transferência, imprimi a carta. O som do papel deslizando para fora da impressora foi mais limpo que aplausos. Foi quando abri o grupo da família pela primeira vez em meses. A mensagem mais recente era da minha mãe. Uma foto do Gustavo em algum congresso médico com a legenda "Orgulho não começa a descrever". Digitei uma resposta simples. Jantar de formatura confirmado. Estarei lá. Sem emoji, sem explicação. Depois disso, arrumei o apartamento do jeito que sempre fazia antes de momentos importantes. Cada item tinha um lugar. Cada linha em simetria na mesa. Minha carta de oferta, minha pasta do diploma e um pequeno envelope que eu guardava desde a infância. Um cartão de aniversário que minha avó tinha me dado, com para minha pequena inventora escrito nele. Coloquei os novos documentos embaixo. A tinta fresca, o papel pesado. À meia-noite chegou quieta. Fechei o notebook, servi o resto do café e observei as luzes da cidade ondulando no horizonte. Pensei naquele jantar que viria. Os sorrisos deles, as câmeras, a performance. Pela primeira vez não estava com medo. Eles trariam a própria carta, achando que me definiria. O que não sabiam era que eu já tinha assinado algo muito mais permanente. Minha independência. Adormeci com esse pensamento. A chuva tinha parado. O silêncio que veio depois pareceu quase cerimonial. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. A primeira luz alcançou o canto da mesa, brilhando no clipe prateado que prendia os contratos. Toquei o papel de leve, me firmando. Não me vesti para eles. Me vesti para os registros. Blazer limpo, cabelo preso, tons neutros. O tipo de visual que não implora para ser visto, mas exige ser lembrado. Antes de sair, alinhei minha caneca de café ao lado do notebook, exatamente 2 centímetros da borda. Hábito. Ordem. Prova. Tranquei a porta. As ruas de São Paulo ainda estavam úmidas, reflexos se estendendo pelo asfalto. Meu reflexo me olhou de volta pela janela de um táxi que passava. Calma, composta. Alguém que eu reconhecia pela primeira vez. Quando cheguei perto do terraço-jardim, parei em frente às portas de vidro. Lá dentro, já podia ver o brilho fraco dos lustres, a silhueta da minha mãe, a inclinação familiar da cabeça do Gustavo enquanto ajustava a câmera do celular. Respirei uma vez, firme. Eles achavam que aquela noite era o palco deles. Não faziam ideia de que o roteiro já tinha sido reescrito, assinado, selado, com data e hora. Dessa vez, eu não estava entrando na performance deles, estava entrando na prova. A recepcionista sorriu quando me viu. "Família Junqueira?", ela perguntou. O tom era profissional, mas captei o lampejo de surpresa quando percebeu que meu nome não estava na lista de reserva. Assenti mesmo assim. "Sim", eu disse. "Estão me esperando." Lá dentro, o ar cheirava a azeite trufado e indiferença cara. Minha família ocupava a mesa do canto, sob uma auréola de luz de lustre. Minha mãe acenou como se fosse uma reunião, não uma execução. Gustavo levantou o celular levemente, enquadrando a cena. "Beatriz, querida", minha mãe disse, a voz mergulhada em açúcar. "Temos algo especial para você." Um garçom apareceu, colocando um envelope branco impecável ao lado do meu prato. Meu pai pigarreou, autoridade ensaiada preenchendo a pausa. "É hora de todos seguirmos em frente", ele disse. Minha mãe sorriu mais largo. "De todos nós", ela acrescentou. A câmera do Gustavo capturou tudo. O envelope deslizando pelo linho, minha expressão ilegível. Abri devagar. O papel era pesado, timbrado, jurídico.
Nós, abaixo-assinados, por meio desta, liberamos e renunciamos a todas as obrigações e laços familiares com Beatriz Junqueira. Assinado por cada um deles. Iniciais em loopes perfeitos, praticados. Era meu presente de formatura. A mesa observou, esperando uma cena. Talvez uma lágrima, talvez uma voz alterada. Mas eu já tinha vivido o drama real. Dobrei o papel uma vez, duas, depois coloquei com cuidado ao lado da colher de café. Obrigada, eu disse. O tom uniforme, deliberado. Gustavo piscou. Você está agradecendo? Encontrei o olhar dele por um segundo. O ar se apertou, fino como vidro. Meu pai se mexeu na cadeira. A mão da minha mãe pairou sobre o vinho. Gustavo abaixou o celular levemente, sem saber mais o que estava filmando. Beatriz, minha mãe disse baixinho. Você não precisa tornar isso mais difícil. Mas eu já estava alcançando minha bolsa. Tirei uma pasta, o mesmo azul marinho do terno que Ricardo usava no dia em que me entregou o contrato. Coloquei na mesa e abri na direção deles. Dentro estava o anúncio da aquisição. O papel timbrado da Rede Esperança brilhava sob a luz. Embaixo, meu nome. Diretora de Tecnologia. Plataforma de Telemedicina. Líder de integração. Por um momento ninguém falou. O quarteto ao fundo mudou de música, sem saber que estava sonorizando um velório. Gustavo se inclinou para a frente, lendo mais rápido. Isso é seu? Sim. Meu pai franziu a testa, do tipo que reservava para investimentos ruins. Você vendeu? Eu construí. Depois vendi, respondi baixo. O negócio fechou semana passada. Minha mãe tentou recuperar a compostura. A gente não sabia. Eu sei, eu disse. Foi a primeira vez que vi minha mãe verdadeiramente sem palavras. O celular do Gustavo ainda estava na mão dele, mas a luz vermelha tinha apagado. A mão do meu pai tremeu levemente no pé da taça, o suficiente para o cristal tilintar contra o mármore. Não levantei a voz, não sorri. Simplesmente me levantei. Podem ficar com a carta, eu disse, deslizando o documento de exclusão de volta pela mesa. Eu já tenho a minha. A ironia pousou em silêncio. Perfeita. Atrás de mim, ouvi Gustavo sussurrar alguma coisa. Talvez um apelo, talvez uma acusação. Mas não me virei. Quando cheguei à porta, o piano suave do restaurante preencheu o silêncio que eles deixaram para trás. Parei, uma mão no batente, as luzes da cidade refletindo no vidro à minha frente. Naquele reflexo, vi eles ainda sentados ali, cercados pelo mundo que tinham construído. Brilhante, polido, vazio. Lá fora, o ar estava mais frio do que eu esperava. Cheirava a chuva e liberdade. Chequei meu celular. Novas mensagens da Rede Esperança. Notificações de veículos de imprensa já repercutindo a aquisição. Prova. Tudo com data e hora. O envelope na minha mão parecia mais leve agora. Só papel e tinta, nada mais. Eles tinham me dado o silêncio deles anos atrás. Naquela noite, eu o devolvi. Aperfeiçoado. O ar noturno da Paulista parecia mais afiado que o normal. Limpo o suficiente para lavar tudo que tinha grudado em mim dentro daquele restaurante. A cidade pulsava além das torres de vidro, indiferente e viva. Caminhei sem pressa, o som dos meus saltos se misturando ao zumbido dos carros. Cada passo carregava menos peso. Quando cheguei ao meu apartamento, o céu tinha clareado para o amanhecer. Luz pálida se derramava pelas persianas, pintando padrões quietos no chão. Coloquei o envelope no balcão, ao lado do meu diploma emoldurado. A carta deles parecia pequena perto da nova. Papel timbrado da Rede Esperança, em relevo, final, assinado. 2 documentos, 2 versões do meu nome. Uma que eles apagaram. Uma que não conseguiriam. Fiz café como sempre, servindo devagar, firme. A xícara tilintou suave contra a mesa. Esse som tinha se tornado meu pulso. Medido, controlado, vivo. Não reli a carta deles. Já tinha cumprido seu propósito. Uma marca de data registrando o momento exato em que parei de pedir para pertencer. Agora ela ficava atrás do vidro,
achatada entre conquistas que não podiam ser deletadas. Meu celular vibrou uma vez. Uma mensagem do Gustavo. A gente não quis dizer assim. Podemos conversar? Fiquei olhando por um tempo. Os 3 pontos piscaram, desapareceram, piscaram de novo. Então virei o celular de bruços. Algumas mensagens não são para ser respondidas, são para ecoar no silêncio. A luz mudou, mais quente lá fora. A cidade acordou. Vans de entrega, corredores, o ritmo de mais um dia comum. Abri a janela, deixando o ar entrar. Em algum lugar embaixo, um metrô rangeu. Metal contra metal, cru e honesto. No reflexo do vidro, vi uma mulher que não precisava mais explicar por que estava ali sozinha. Peguei a carta deles uma última vez, dobrei com cuidado e deslizei atrás da moldura do meu diploma. Não escondida, só colocada em ordem, evidência do que foi. Prova do que mudou. O ar no quarto se acalmou. Meus ombros também. Silêncio, finalmente, não parecia vazio. Parecia conquistado. Vingança não soou como vitória. Soou como respiração calma num quarto quieto. O tipo de silêncio que você escolhe, não o tipo que te impõe. Famílias quebram aos gritos. Paz se reconstrói em silêncio. Eles me riscaram da história deles. Mas me tornei a nota de rodapé que nunca vão conseguir apagar. Algumas histórias não terminam com perdão. Terminam com clareza.